نناكم أنيا نسخف شنيمت قلت سناخ نياز تفاقت واش سنو. Olá, Flora. Olá, É um prazer estar aqui contigo a falarmos desta tua nova peça que vai estrear no Alcântara, ou melhor, vai ser antestreia, até onde eu entendi, no Sim. dia 28 e 29 de novembro no CCB, certo? Certo, sim. Então, nós começamos normalmente a fazer uma pergunta muito aberta sobre o estado da criação, não é? Nós já temos uma sinopse, sabemos que a peça chama-se Glótis e que trata sobre o interior de uma glote e no fim perdido de uma gruta, essa relação com a ancestralidade, com o passado futuro e com forças ocultas, não é? Mas nesta primeira pergunta, que é um bocadinho aberta, tem a ver com em que estado é que tu estás das tuas residências, do processo criativo, como é que estás agora neste momento? Então, já tivemos mais ou menos mais de um mês de trabalho com a peça e estamos a entrar na fase mais de escrita, tipo, já o material saiu, agora ainda falta muito trabalho. Nesta próxima fase vai entrar também a cenografia, o trabalho de luz, o som já começamos mais cedo, trabalhamos com microfones, então teve que entrar mesmo no processo mais cedo. Fiquei muito curiosa sobre a tua relação com a voz, porque estive a ver os teus espetáculos anteriores e há uma preparação fantástica, não é? De como é que tu podes brincar com a acústica da voz e todo esse lado do ventriloquismo e mesmo da observação dos gestos, da coreografia do corpo quando fala e canta, mas a tua intenção em trabalhar voz num corpo que à partida seria para dançar, não é? O corpo na dança, o corpo do bailarino, tem alguma dimensão política? Achas que reivindicar a voz do corpo do bailarino e do coreógrafo é um trabalho com teor político ou não? Claro que de repente pôr uma voz num corpo tem um peso político ou um peso de reivindicar a voz é muito simbolicamente tem um peso muito grande, o que e para mim enquanto bailarina também com esse percurso sim, sem voz, onde tipo, a ideia era mais estar a executar ou a submeter-se a uns códigos, a uma forma, mesmo que tivesse tive muito prazer a fazer balé há muitos anos, mas de repente dar a este corpo uma voz foi também ultrapassar esta submissão sim, tipo dar outro peso ao corpo e outra força, outra presença. E o que me interessou ainda mais é o que é que tu estás a representar ou enquanto pronto, a tua condição ou enquanto mulher, por exemplo, qual é a informação que estás a dar só com o teu corpo presente no espaço e como e isso a voz tem uma potência para mim incrível e só consigo fazer isto com a voz, é que eu posso contradizer completamente o que estou a mostrar de mim. Eu acho que é interessante porque também o resultado acaba por ser quase a impossibilidade de dissociação, porque o trabalho de voz não deixa de ser um trabalho físico e corporal, não é? E há todo um cuidado nessa glote, não é? Ou seja, são órgãos, é uma anatomia que também tem que ser cuidada e tem que ser exercitada como músculo. Então, finalmente, voz e corpo estão intrinsecamente ligados. Claro. Tu falaste há pouco também um bocadinho sobre a ironia, não é? E eu vi isso muito presente nas peças, tanto no Gezark, no Tutuguri, no Muitsmaker. Há um lado do humor
que atravessa de uma forma muito delicada, não é? Então, eu queria saber se no Glótis, se isso é revisitado e qual é que é a função que tu atribuis ao humor nas tuas peças. Sim, o riso ou o humor uso bastante também no próprio trabalho também da pesquisa da voz. É um salto, é como uma angústia, é quase fora do tempo. É, é muito incrível também em termos o que abre em termos de contradição e em termos de complexidade. O riso uma ferramenta ou uma procura que eu associo muito a estas questões de entrar numa zona que não é definida. Mas em relação à tua pergunta mais precisamente, acho que o Glótis, à partida não é uma peça cômica, mas também, não sei, acho que o Muitmaker também não era, ou o Tutubiri também não. Ou seja, não estou a pôr um registro qualquer à peça, ou não estou a atribuir um registro qualquer, acho que isso vai também se encontrar com o público. Agora, no Glótis, voltei a questionar tipo, como que a voz é tão misteriosa, como que a voz atravessa esses corpos sem poder ser, e é tão única para todos, sem poder ser nunca tocada ou presa ou agarrada. Claro que a voz tem sempre, e o corpo tem sempre, voltamos sempre ao trivial, porque tudo o que é sons mais triviais é sempre cômico. Ou seja, Claro, claro. Sim, se calhar é uma pergunta tendenciosa e eu de todo não acho que as peças anteriores tenham sido humorísticas ou cómicas. Acho é que existe uma abordagem muito delicada e muito leve que abraça o humor, mas não acho de todo que isso seja o que marca ou que define o teu trabalho. Ao mesmo tempo tem a ver com uma leveza de tratar os assuntos com uma abertura suficiente para deixar entrar essas diferentes interpretações, não é? E que às vezes o público acaba por, pela exaustão, achar piada. Eu estou-me a lembrar, acho que é na peça Gesark, em que tem a ver só com a exaustão, não tem a ver tem a ver com tu estares a repetir uma frase e de repente aquilo é levado até a um limite, não é? Então Sim. acho que isso não tem que ser uma coisa programática, não é? Depende muito do público. Mas ainda assim sobre essa relação obscura e oculta da voz, queria saber como é que chegaste a essa metáfora, não é? Garganta-glote ou garganta-gruta, essa relação entre caverna e ao mesmo tempo entre a nossa caverna no corpo, não é? Como é que foi esse trabalho? Sim, então a glote é a parte do laríngeo onde estão as cordas vocais. Sempre achei a palavra engraçada, bonita, glote, tipo, fazer quase uma coisa, é gutural, as sonoridades são guturais. Em francês é ainda mais glotte, grotte, então é só uma letra que muda, gruta. É uma cavidade, é onde de repente abriu-me um imaginário assim, do subterrâneo, onde também um lugar onde as imagens podem aparecer, a magia pode acontecer. As grutas muitas vezes é onde ouves, é lugar de magia, de desenho, de Rituais, sim. rituais. Também, sim, é isso tudo, é o interior, mas é também onde estamos fora, se calhar fora da lógica diurna, da lógica também exposta, ou a lógica da razão, ou do discurso racional,
onde tem se calhar um refúgio para outro tipo de lógica acontecer. Lichtnu Fitzi Barksan. Eu gosto muito dessa insistência de não estarmos constantemente a deixar-nos guiar pela razão, não é? Essa razão mais cartesiana sobre como é que nós podemos formular aquilo que é verdadeiro ou falso, mito ou lenda, etc. E eu leio isso também na própria sinopse do espetáculo quando tu escreves sobre o tempo, não é? Porque tu tanto estás a falar nessas três personagens que estão no espetáculo, eles estão em tempos ancestrais, perdidos numa gruta, na pré-história ou em tempos futuros, depois da história. Essa possibilidade de um tempo não linear ou que não seja construído cronologicamente, acho que é muito interessante. E sobre a espiritualidade, o inconsciente, a imaginação, eu fiquei curiosa sobre que forças são essas, não é? Porque tu dizes pessoas que vêm de olhos fechados, xamãs ou hipnose, ou simples sonâmbulas, entregam-se a práticas misteriosas numa espécie de concerto dançado perturbadoramente parecido a uma profecia fantástica, etc. Mergulho onírico nos meandros da magia e do inconsciente, Glótis faz a apologia das forças ocultas. E fiquei muito curiosa, que forças são essas? E quais é que são as tuas referências, não é? Qual é que é essa dimensão sobrenatural que tu podes encontrar também na voz e no corpo? E qual é que é a tua experiência mais pessoal, não é? Com a hipnose, com o sonambulismo, com o xamanismo? Se isso é uma coisa que surge da tua experiência também. Voltar a pegar nesta coisa que para mim acho tão intocável e misterioso da voz que atravessa um corpo e por exemplo no cantar, como que eu sinto isto, que é como que essa vibração me faz aceder a outro nível de consciência, só no facto de cantar, por exemplo. Sim. Então essa força é uma ligação com o invisível, é uma ligação com o íntimo, com uma coisa mais dentro. Estava bastante fascinado com a figura do somnâmbulo, porque ou da pessoa que fala quando sonha, por exemplo. Porque é uma coisa que acontece-nos todos os dias, dormimos e entramos num outro nível de consciência. E como que isso faz tanto parte de nós, mas que dialoga tão pouco com o nosso dia ou com o nosso outra consciência, que é a consciência da razão. Essas forças são como convocar forças que são dentro de nós, dentro do nosso corpo, que são muitas vezes apagadas ou que não são cuidadas ou que não são expostas. Por isso também que a cena da gruta permite que seja fora do tempo também da história, de alguma forma, ou de um tempo linear. Nas referências não há, é bastante transversal, não há são muitas, mas nós ouvimos muito porque no surrealismo, no expressionismo, entre as duas guerras na Europa era muito esse tema do sonâmbulo, era muito ou do escrever com alteração de consciências, nos surrealistas, era um tema muito usado. Então as danças também dessa altura, do expressionismo alemão, por exemplo,
Vários Kaguerte, ou também dos filmes, muitas danças nos filmes expressionistas dessa altura, para mim dialogava muito com o que estava à procura, porque eram corpos fora do seu estado normal, ou num outro tipo muito corpos sem muita lógica, corpos que podes passar da cabeça para o pé sem passar pelo resto do corpo, muito cortado, muito possuídos, muito... E as referências, sim, vão assim se cruzando sem agarrar-se nenhuma. Também gostei, é por isso que gostei do Somnâmbulo, por ser uma coisa bastante trivial, na verdade. E é como que eu posso dialogar com o sagrado, porque é um lugar muito sagrado, que é um lugar muito exposto também, mas também do mais trivial, na verdade, porque acontece quando estamos a dormir, sempre. Não toda a gente é sonâmbula, mas toda a gente tem sonhos, então toda a gente experiencia esses momentos e esse mistério, esse escuro. E é também, acho que na peça é também isso, é dialogar entre forças que podem parecer à volta de nós, ou que podem ser convocadas no espaço, mas também acordar essas forças dentro de nós. Trabalhamos bastante a partir do olhar também, o olhar, tipo, pessoas cegas, o que é que vem, o que é que estão a ver, como que tu podes ter os olhos muito abertos e começar a desfocar e já não ver a mesma coisa, ou começar a ter alucinações visuais. Será que podes olhar com os ouvidos, com as orelhas? Porque também vem muito daí a figura do voyant, ou do que vê se calhar no futuro, ou que vê outra coisa, ou que vê oráculos. Sim, não, isso é super É muito interessante. confuso. Não é nada confuso, e acho que mais uma vez é contrariar essa ideia da razão lógica, porque nós aprendemos que temos 5 sentidos, mas já há culturas, e eu não sei qual, eu sei que é na América do Sul, em que eles têm 12 sentidos, e tem muito a ver com os sentidos que nos permitem ver, ou seja, olhar, antes de tu poderes olhar, tens que ter o sentido que te permite olhar. Então eles têm uma série de sentidos intermédios que eu acho muito interessante e que nós acabamos por ficar limitados numa lógica que nos foi ensinada, mas a maneira de tocar, de falar, de cheirar é muito mais complexa, não é? Eu acho que é um caminho super rico, não é? Eu, por acaso, quando estava a falar com a Dina Mimi, ela também vai estar aí no Alcântara, falámos muito sobre sonhos, porque realmente a gente passa uma boa parte da nossa vida a sonhar e não descodifica e não considera essa experiência, que é uma experiência bem fundamental, né, para a gente perceber onde é que está, mesmo em termos de autopsicanálise, não sei. E eu comecei a escrever os meus sonhos já há um tempo e é interessante porque também é um músculo que se exercita. Quanto mais eu escrevo os sonhos, mais facilmente me recordo deles. Completamente. E depois, quando comecei a traduzir isso para a poesia, e é uma viagem, porque tu nos sonhos tudo pode acontecer, não é? As bombas explodem, tu podes voar, tu falas com animais, então essas possibilidades todas amplificam-se completamente quando sonhas. E é interessante estar a trabalhar sobre isso, sobre o sonambulismo, e acho que tens muito aí para explorar nos próximos... Sim, é lindo também porque os sonhos é isso, escapam também à ordem moral, ou escapam a muita coisa, é só o que é, e podes, claro, ler, interpretar, mas não te vão dizer o que é só uma organização completamente outra. E é... No projeto tu começas com uma frase do Maurice Blanchot,
sim. que deixa-me ler, que só para ler em francês, que adoro francês. Il percevait en nageant une sorte de rêverie dans laquelle il se confondait avec la mer. L'ivresse de sortir de soi, de glisser dans la vide, de se disperser dans la pensée de l'eau, le faisait oublier tout malaise. E fiquei curiosa sobre esta relação com a água e com o mar. Não sei se queres falar sobre a relação. Sim, bom, com o mar não sei, mas tem uma relação com a umidade, de certeza. Tem relação com pá, os nossos próprios líquidos dentro do corpo, do mucosos, babas, mas também no espaço estamos a procurar tipo ter pronto, lábios molhados, olhos a pingar, ou o espaço também de alguma forma a pingar, ou até um eco também, porque o trabalho do som, claro, vai sugerir também esse espaço concavo, esse espaço reverberante, que também podia ser dentro da água ou dentro de um lugar úmido, pelo menos. Então, sim, tem essa relação com uma coisa líquida, um elemento líquido. Até porque muitas grutas já foram subterrâneas ou submersas, não é? Às vezes, há essa relação pré-histórica das grutas aquáticas também. Exato, e do abismo, a ideia do abismo, de ir no fundo do mar ou ir no fundo de uma coisa. E que é super misteriosa e super mística também, não é? Esse fundo do mar. Eu estou a terminar as entrevistas todas com uma pergunta, então queria perceber mais ou menos o que é que tu precisas para conseguir sobreviver e criar neste tempo, quais é que têm sido os maiores constrangimentos ou as maiores, não sei se há benefícios, mas como é que tem sido ajustar o teu trabalho neste momento? Sim, eu preciso de poder confiar para continuar a fazer o trabalho. Preciso de apoio, preciso dos teatros estarem em diálogo connosco, com os artistas, para encontrar soluções e não ou seja, mesmo que os teatros terem que ficar fechados, como que encontramos outras maneiras de fazer um espetáculo, talvez fora, em outro espaço, mas continuar a inventar e não só cortar e cancelar, estar a abrir um diálogo para poder imaginar futuros e imaginar e confiar na importância do que fazemos e estar, sim, porque o trabalho é também juntar as pessoas, não é? Literalmente juntar um público num tempo e num espaço e partilhar partilhar tempo. Claro. Sim. Tempo e espaço. Tem sido, por acaso, as respostas têm sido muito nessa base, tempo e espaço. E espero que consigam levar agora as próximas residências da melhor forma possível. Sim, vamos ver, espero também. E obrigada por este tempinho no meio de tudo. Obrigada eu. Por teres tido este tempo para falar, gostei muito. Obrigada. E espero te ver também em breve. Sim, muita força nesse projeto. E ficamos em contacto, então. Tá. Tá? Beijinhos. Beijinhos. Tchau. Tchau. Beijinhos.